Boa noite, pessoal. Este é o meu, é o seu, o nosso podcast. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante com duas pessoas muito especiais que vai revelar tudo sobre o autismo. Então, vamos prestar atenção porque é um assunto que nós precisamos dessas duas pessoas para conhecermos melhor as necessidades do autismo e o que nós podemos fazer para ajudar esta incrível associação. Eu estou aqui com a Regina Célia Barros, o Maita. É o Maita ou o O Maita? Maitá. O Maitá, fundadora do AMAS, que é a Associação dos Amigos Autistas de Sorocaba, que está completando 30 anos de existência. Olha que coisa incrível, né? Ela que é pedagoga e foi conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Estou também com a Giane Pereira de Lima Colasso, pedagoga especializada em educação especial, atuando na mesma área há 32 anos, foi professora e coordenadora do APAE por 8 anos, é diretora do AMAS há 20 anos, atualmente vice-presidente do Conselho Municipal. Jeane é diretora do AMAS e a Regina também diretora e uma das fundadoras. Regina e Jeane, muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui. Tenho muito respeito pelo AMAS, um trabalho lindíssimo. E eu gostaria de que você me contasse, Jeane, Regina, como surgiu o AMAS? Por que você inspirou? Qual foi sua inspiração para fundar o AMAS? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Laude, por essa oportunidade. Bom, a AMA surgiu por uma necessidade. Uma necessidade de uma mãe, de pais com o mesmo problema. Há 30 anos atrás, como vocês sabem, o autismo era muito desconhecido. Ninguém, nem eu sabia o que era autista. Eu tive o diagnóstico do meu filho ele tinha 4 anos. E quando o médico falou, o seu filho é autista, eu olhei para a cara do médico, e o que é isso? Ele falou, não, vocês vão ter a vida inteira para aprender. E nós estamos até hoje aprendendo. Então, naquela época, Sorocaba realmente não tinha inclusão, não tinha educação especial, eram escolas particulares na época, Muito caras. muito caras. As crianças que eram autistas naquela época, que eram poucas, comparando com hoje, elas ficavam normalmente nessas escolas especiais, com bolsas de estudo da prefeitura. Ocorreu que a prefeitura houve problema de repasse de verbas e aí as bolsas iam ser cortadas, não queriam mais atender os autistas. E nós fomos fazer uma reunião para resolver o problema da bolsa de estudo. E nessa reunião, uma das pessoas que tinham vários vereadores, alguns pais dessa escola especial, e essa vereadora falou assim, mas olhou para o meu marido e falou, nós somos professores e nos conhecemos também por isso. E ela falou, mas por que vocês não fundam uma entidade? Por que vocês estão brigando por bolsa aqui se seu filho nem vai ficar nessa escola? Fundem uma entidade. E a partir dali, no dia 15 de dezembro de 1994, nós fizemos a nossa primeira reunião com 4 pais na época, que tinham o mesmo problema, e essas pessoas que, na verdade, foram anjos que surgiram, que nos ajudaram. E assim a AMAS começou. Começou no papel, inicialmente, lógico que demorou um tempo, reconhecimento, utilidade pública, até que a gente tivesse um espaço para começar a funcionar. Mas nós começamos sem informação nenhuma. Vamos buscar informações, porque para tratar uma criança autista existe um método específico, existe uma forma específica, e nós não sabíamos. Então, nós fomos até a AMA de São Paulo, que já existia a AMA em São Paulo. Mas não tem nada a ver com a gente. Cada AMA é individual, cada uma funciona individualmente, cada cidade funda a sua. E começamos, então, a buscar informações. E cada uma tem a sua metodologia? Não, a metodologia é a mesma, porque é um método específico. A Giane está aqui, ela vai estar falando mais dessa parte burocrática. burocrática. Mas nós começamos assim.
os autistas começaram a ser atendidos assim há 30 anos atrás. Parabéns pela sua iniciativa. E você, como mãe, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou antes de fundar a AMAS? Além de não ter uma escola inclusiva, existia muito preconceito das outras mães que não tinham filhos autistas? Eu acho que a maior dificuldade é o preconceito. É a falta de informação. As pessoas não tinham informação. Eu mesmo não tinha. Então, eu ia a um supermercado, por exemplo, meu menino no carrinho, passava alguém chupando um sorvete, ele pegava o sorvete, ia chupando. E as pessoas falavam, mas que menino mal educado, essa mãe não dá educação. E o que eu ia fazer? Então, me magoava. Magoava muito isso. E eu também não sabia como lidar. A gente também precisava ser preparado para isso. Existiam poucos também especialistas naquela época formados para isso, né? Mas deixa eu agora eu vou não defendendo a mãe, mas deixa eu só pedir uma informação. Existe hoje alguma forma de se identificar um autista, digamos, num supermercado e não uma criança birrenta? Porque a gente sabe que tem criança que é birrenta. Como que a gente identifica isso? Ou existe algum cordão específico que se usa? Existe, né? Existe. Hoje tem. Hoje. Tem, inclusive, a carteirinha para o autista. Quando ele é laudado, ele entra no sistema que é uma lei nova do Romeu Mignon, que falava para identificar. Isso foi interessante também de ter essa identificação, porque nunca sabíamos quantos tem em Sorocaba. Nós não tínhamos assim, a quantidade. Isso, quantos somos em Sorocaba com o transtorno. Então, isso veio beneficiar essa E essa lei. estatística hoje, você tem noção de... Então, deixa eu só explicar uma coisa. Posso resgatar um pouco À o passado? vontade. Querida, tudo de vocês aqui... É que, na verdade, deixa eu explicar uma coisinha. Quando você fala 30 anos, eu também vivenciei, porque a AMAS começou onde eu era coordenadora na época, que foi na creche Maria Claro. E a gente, enquanto profissional, a gente se sentia muito assim, frustrado, porque a gente sabia que tinha alguns sintomas que eram diferentes das deficiências que a gente vivenciava no dia a dia lá na creche, e que ele era totalmente diferente. E aí a gente ficava frustrado porque não sabia o que era, como era o tratamento. Quando a AMAS começou, ela começou em 2 salas, né, Regina? Lá na creche Maria Claro. Sim. E nós já tínhamos umas 2, 3 já em laudo também. Que eles chegavam, porque assim, a creche Maria Claro era múltiplas deficiências e eram crianças que tinham mais questão da parte motora, de cadeira de roda. E o autista não, ele não tem o problema motor. Então, mas ele tinha uma hiperatividade, então ele passava pelos corredores empurrando tudo que é carrinho. E assim, quando ele queria alguma coisa, se automutilava, mordia, então, ou vinha e batia na gente, porque ele queria se expressar, porque ele não era verbal. Então, isso daí frustrava a gente muito enquanto profissional. Porque, na verdade, o autismo ele veio detectado por Leo Kanner em 1949. Já faziam estudos do síndrome do autismo. Eram crianças que estavam em pesquisa dentro de hospitais psiquiátricos, que não eram esquizofrênicos. Eles tinham alguma coisa diferenciada da esquizofrenia, da deficiência mental. Na época falava até retardo mental, né? Não existe. E aí foi feito esse estudo e percebeu que existiam sintomas diferenciados entre esquizofrênico e autismo. E aí que o Leo Kanner colocou como síndrome do autismo, porque ele é um tripé. Ele tem a questão afetada da comunicação, da interação social e da socialização. Então, qual dos 3 é o mais, assim... Mais forte? Mais forte. É que, na verdade, hoje, por exemplo, quem detecta, já desde então, 16 sintomas. Então, muito é afetado a comunicação, a interação. É difícil dizer qual que é o pior, porque como trabalha o indivíduo autista, então não tenho como mensurar. Às vezes, o verbal é muito mais comprometido, o outro, a socialização. Tem algum que
socializa bem, entendeu? Então é Nossa. muito complicado. Por isso que a gente fala que a gente atende um autista, é diferente do outro. Não existe uma receita. E aí ele não tem exames que comprovem mais por comportamento, por sintomas, por verificação. Então, por isso que cabe muito ao médico psiquiatra. E aí, como síndrome do autismo, ele foi em sequência. A gente fala que há 30 anos, quando existiu a AMAS, a cada 1.250 nascidos, um era autismo. Então, era algo insignificante, né? Perante Sim. ao síndrome de Down, a deficiência mental, a paralisia. Então, era tão insignificante que não se falava tanto. Por isso, mas já existia. Mas esse número tem aumentado bastante? Sim, hoje é de 34, a cada 34 nascido, um autista. E aí eu pergunto, por que isso? Por conta das avaliações, da verificação mais precoce. Quer dizer que antes existia, mas assim, não existia a identificação. Não existia. Resumindo para uma pessoa leiga, o que é ser um autista? Então, é o tripé. Ele não sabe, não tem boa comunicação. A socialização. E a interação social. E a interação social. E quando vocês colocam esses 3 tipos de pessoas numa sala, as 3 crianças... Deixa eu só continuar só um pouquinho, porque eu estou falando como quando ele era síndrome. Perfeito. Então, o que aconteceu? Em 2012, a lei... foi uma lei federal que foi batizada como Berenice Piana por causa de uma mãe de autista. Que aí o que acontece? O síndrome do autismo, ele era como síndrome do pânico, síndrome do transtorno bipolar. Então, ele era como fosse uma doença e ele não tinha direitos legais. Então, em 2012, ele ficou como TEA, transtorno do espectro autista, como deficiente, para poder ter esses direitos que não existiam. Então, aí avançou muito mais, porque essa lei veio para dar direitos ao atendimento, à intervenção precoce, ao diagnóstico inicial mais rápido, porque a maioria tem um diagnóstico tardio. Então, tudo isso foi benéfico para eles, entendeu? Poxa, nessa questão. Então, aí teve esse boom em 2012, e em 2007, antes ainda de 2012, a ONU ela decretou dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, porque já estava em crescimento, já estava tendo uma mobilização no mundo. Então, a ONU decretou o Dia da Conscientização. Então, a gente acaba falando do Dia Abril Azul, porque também prevalece mais nascidos, mais homens do que mulheres, por isso que eu falo o azul. E esse mês de abril é o mês que a gente coloca toda a conscientização, coloca todas as pessoas para poder entender um pouco mais do transtorno do espectro autista. Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês. Por isso vocês fizeram lá no Campolim, isso, né, a caminhada azul. É a 14ª. A 14ª. 14 anos. Que foi no mesmo mês que é estipulado pela ONU, né? Isso. Vocês, quando dão esse suporte para a criança autista, vocês também dão o suporte para os pais que às vezes se sentem perdidos? Sim. Só explicar, então, o que acontece. Hoje, a AMAS tem 2 unidades. A gente tem a escola, que é reconhecida, que você teve o prazer de ir lá conhecer. Sim, né, maravilhosa, linda. Lá as instalações. E lá são as crianças que não foram beneficiados na inclusão. Então, o que a gente tenta? Promover uma melhor com as metodologias que é universal, que é americana, o TIT, e por exemplo, acho que você chegou a ver, né, a estrutura da previsibilidade, que eu mostrei lá para você, que a gente trabalha, que a gente tenta também a alfabetização. Muitos casos a gente fala, nossa, ano passado foi muito bom porque nós conseguimos encaminhar 3 retornar para a inclusão e 1 para o EJA, que era muito... Mas isso não quer dizer que todos que estão lá vão. Você viu que também, porque além do autismo existem outras comorbidades. Então, e aí a gente tenta pelo menos promover a independência, que ele possa conseguir ir no supermercado, ele possa sozinho se comportar. Às vezes sim, às vezes não, né? Vamos falar no geral. A gente tenta conseguir a potencialidade do indivíduo autista.
Até Então, para ele se pode ser que inserir, ele, né? isso, pode ser que ele seja alfabetizado, pode ser que não, mas que ele, pelo menos, ele tenha a independência ou a semi-independência é importante. Pessoal, é muito importante esse assunto. Nós temos que louvar a Deus pela vida dessas duas mulheres incríveis que fazem um trabalho maravilhoso para a sociedade, apoiando as crianças que precisam deste apoio tão especial, ajudando famílias. Então, eu vou até pedir para agora para oh meu Deus, para Regina passar o telefone do Amas, vá conhecer, vá apoiar esse projeto. Assim, nós estamos precisando de apoio financeiro. Então, assim, é uma entidade que faz um trabalho incrível para a sociedade. Vamos aí apoiar, porque coisa boa tem que ser apoiada, incentivada, honrada. Passa o telefone de contato, né? E a gente vai passando para que as pessoas apoiem. Porque, se não me engano, quando eu fui lá, gente, tinham roubado as câmeras, não é isso? Os cabos Os de energia. Os cabos de energia. Três vezes em sequência. 3 vezes em sequência. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, vocês vão fazer isso com uma entidade de um nível de ajuda social como Amas? Tem dó. Então, e quem puder, vamos apoiar financeiramente para que esses cabos sejam reconectados e essas câmeras sejam reativadas, pessoal. Dá o telefone de lá, por favor. É 15-3222-4646. Nós temos o Instagram, Ama Sorocaba, o Facebook também Ama Sorocaba, e nós temos o site, que é www.amasorocaba.org.br. Eu só precisava concluir, desculpa. À que eu vontade. comecei a falar da escola, eu não falei da segunda. A casa, da segunda A unidade. a casa é de vocês. É que a gente Hoje, começa a embala. esclareçam tudo o Tá, que quiserem. Posso falar da unidade? Pode sim. Inclusive, a unidade é onde fica meu filho. A unidade 2, ela começou em 2011, na verdade. 2011, Isso, né? 2011. E por quê? Eles fazem 30 anos e com 30 anos eles não podem mais ficar no convênio da educação. E aí eles então vão para o convênio da saúde. Inicialmente nós não tínhamos o convênio da saúde, agora temos o convênio. Então, na unidade 2 é saúde, aonde lá ficam esses adultos, que são os mais comprometidos, que são aqueles que não tiveram a oportunidade de iniciar um tratamento, digamos, precoce. É o caso do meu filho. Meu filho hoje tem 36 anos, ele começou com 6 anos, e lógico que foi tarde, porque quanto mais cedo, o ideal é com 3 anos, se possível, já começar a estimular essa criança, para que essa criança futuramente possa até vir falar, ou ter uma vida um pouco melhor, né? E meu filho não fala, como muitos não falam. Então, nessa unidade ficam os mais comprometidos, que ficam um período integral lá, que são os maiores de 30 anos. E também temos as terapias, que são para aquelas crianças que vão na inclusão, elas vão na escola regular, e no outro período elas vão para as terapias. Tá? Porque quando nós falamos de níveis de autismo, nós temos o nível 1, que é o nível mais leve, nós temos o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo. Então, seria aquela criança mais comprometida em termos de fala, de agressividade. Então, são crianças que não saem sozinhas, precisam sempre estar acompanhadas. Então, é essas crianças que ficam nessa unidade. E essa unidade que foi furtada também, né? Essa foi. E Absurdo. prejudicou o atendimento, nós tivemos que suspender o atendimento, porque eles ficaram sem água, sem luz, e não tinha condições de a gente atendê-los assim. Você está brincando? Sim. Tivemos que parar o atendimento por 3 dias. É uma vergonha Foi complicado. fazer isso com uma entidade. E tivemos que arrumar sem ter condições de pagar, né? Porque nós estamos, assim, em débito há muito tempo, né? Nós temos um convênio com a saúde Estadual. estadual. Isso que é importante. E esse frisar. convênio, em 2021, 21. ele encerrou, mas ele deveria ter sido automaticamente renovado. E não foi. Não sei se por erro
da própria secretaria, o que foi, mas também não houve chamamento para nós. E nós continuamos o atendimento, pagando como? Com recursos próprios. Não deixamos ninguém em casa, continuamos a atender, pagando os profissionais. Só que esses recursos foram 6 meses. E foi um rombo nos nossos cofres, que hoje nós estamos pagando por isso. Então, nós estamos com dívidas que nós temos que pagar. Lógico, estão dívidas com INSS, fundo de garantia, coisas que a gente parcela, mas o parcelamento cai, você tem que ter o dinheiro. Sim. E sem isso, nós não tiramos a nossa CND, que é uma certidão negativa, que com essa certidão você faz os convênios. Hoje o convênio foi renovado e nós estamos com uma verba indenizatória com o governo do estado até hoje, sem receber. Até hoje. Você está brincando? Essa verba está em torno de 300 mil, né? 325 mil. E estamos aguardando. Esse que foi o rombo, né? Esse que foi o rombo que nós estamos falando, que nós estamos pagando por ele. Por conta disso, nós colocamos a nossa van à venda. Nós estamos nas redes sociais, quem nos acompanha está vendo que nós estamos vendendo, que é o transporte especial que leva os autistas agressivos para casa. Vocês estão vendendo para cobrir esse rombo. Para cobrir esse rombo. Assim, esse dinheiro que está para vir, não, assim, se chegasse. Se chegasse, lógico, mas a saúde Não, tudo bem. Sabe. Eu vou ver se eu converso com uma pessoa para ver se de repente pode ajudar. Vamos falar com o secretário da saúde, falamos com deputados. Né? A gente já tem. Foi bem incansável. Nós a luta é grande. 3 e não anos. É só a AMAS, são da região 4 entidades. Com a AMAS. Com a AMAS. 4 entidades que estão nessa situação. Desse rombo aí, desses 6 meses sem convênio. Não, sim, mas eu sei, né? Mas eu vou tentar com 2 conhecidos por um motivo simples. Ótimo. Se trouxeram o dinheiro de São Paulo correndo para uma PAI que é importantíssima, né? Então, por que não pode ajudar o AMAS para que não venda a única van que é o meio de transporte? E o dinheiro é nosso. Sim. Porque nós atendemos. Foi atendido, foi... Entendeu? Nós temos relatórios, prestação de contas, fizemos tudo. Porque nesse convênio nós emitimos nota fiscal. Então, nós fizemos a prestação de contas, tudo. Então, a gente provou que continuou. Não teve a interrupção. Não interrompeu. Então, nenhum dia. Mas... virou como indenizatório e agora a gente não consegue receber. Então, nós esperamos que realmente seja uma solução isso, para que a gente não venda esse bem, porque as crianças vão ficar sem transporte. E muitos pais não carregam os filhos no carro, porque eles agridem o pai. Eu já sofri uma agressão dirigindo, há muitos anos atrás. E se Deus quiser, a gente vai lutar para não precisar vender. Eu estava dirigindo, levando meu filho da escola para casa, e isso há anos atrás que nós não tínhamos nem transporte, nada. E meu filho me agrediu. Entendi. Só um parênteses. Autoridades, vereadores, deputados, por favor, vamos dar uma ajuda aí, porque é uma vergonha uma entidade como a AMAS ter que vender, né, uma van de transporte de criança, não é uma van para passeio, né? Assim, porque assim, tem uma verba indenizatória que ainda não chegou, que é direito deles. Então, pessoal, por gentileza, né? Nós aí estamos em campanha, então vamos fazer campanha pelo bem. Porque ninguém está vendendo van aqui, né, para comprar apartamento, para poder viajar. Não, para poder pagar uma dívida de um trabalho que é necessário na sociedade, tem que ser honrado, ajudado e, pelo amor de Deus, nós temos mais que pegar essas 2 mulheres, né, levantar assim para o céu e dizer, olha, que bênção que nós temos mulheres valentes como vocês, que não deixaram a peteca cair, que não deixaram de oferecer um serviço essencial à sociedade, porque quem tem um filho autista sabe das dificuldades. Quem não tem é muito fácil falar, mas quem tem sabe aonde aperta, né, o sapato. Então, o deputado, vereadores, governador de São Paulo, por favor, vamos ajudar essa entidade maravilhosa e, pessoal, vamos fazer campanha para eles não precisarem vender esta van, que é muito útil para o serviço do AMAS, que cuida de crianças autistas. É um apelo que eu faço. Obrigada.
Inclusive, Ótimo, nós obrigada. fizemos uma vaquinha virtual para tentar angariar fundos. O que a gente conseguir já ajudaria, né? Então, nós começamos essa campanha essa semana, da vaquinha virtual. Ó, vaquinha, a vaquinha da própria vaquinha mesmo, né? Isso, da vaquinha. Vaquinha virtual. Pessoal, vamos colaborar. Cada um põe aí um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Vai ajudar, né? O pouco, com muito, é bênção. Então, assim, cada um dando um pedacinho, você daí de casa, contribua. A vaquinha é vaquinha com K, mas qualquer coisa, entra no Instagram do Amas. Isso, já tá né? lá. Fala Tá com a divulgando. Regina, entra no Facebook do Amas. Vamos colaborar aí, pessoal. Não vai matar ninguém. O brasileiro é acolhedor, o brasileiro é abençoador. Então vamos abençoar o Amas, porque essas duas meninas estão precisando da nossa ajuda para continuar desenvolvendo um trabalho de excelência para a nossa sociedade brasileira. Não é só sorocabana, não. É brasileira. Então, bacana. Outra coisa que a Amas tem, que é uma das coisas mais antigas aqui em Sorocaba, é um telemarketing. O nosso tele é um tele que começamos assim, na raça. E hoje é um dos maiores teles de Sorocaba. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aos contribuintes. Nós temos muitos contribuintes, agradecemos de coração, porque é um dinheiro que todo mês está lá, né? As nossas meninas ligam e as pessoas doam. Então, nós estamos também com uma campanha para novos sócios. Tá? As pessoas querem se associar, começar lá no mínimo R$10, R$15, o que você puder contribuir mensalmente, ser um sócio da Amas, um sócio contribuinte e ajudar a nossa causa. A gente agradece também. Olha aí, pessoal, vamos ser sócio do Amas. Não importa se é R$10, se é 1.000, se é 10.000. Aquilo que você sentir no coração vai ajudar centenas de famílias, centenas de pessoas. Então, é uma causa importantíssima, é nosso dever como cidadão apoiar. Então, pode entrar em contato também pelo Facebook do Amas, pela Regina, através do Instagram dela, da Regina, o Instagram da Jeane. Isso. Entendeu? Nós temos lá. Regina Nosso Jeane. site também. Isso, nosso site. Nosso não, o site delas. É O verdade. site Site delas, da da Amas, né? Então vamos apoiar essa causa. É uma causa que merece respeito, que merece o nosso apoio. E aí todo mundo vai ficar feliz. Porque o nosso papel é esse: apoiar o bem. E tem uma coisa que também, quando você perguntou dos pais, hoje a gente tem um projeto de acolhimento também. Porque, assim, como a Regina falou, tem muitos doadores antigos que acabam sendo amigos até das meninas da tela, da contato social e tal. Então, às vezes, elas se deparam, a avó, tem um sobrinho. Então, eles falam, gente, e agora? Saiu o laudo, o que nós vamos fazer? Então, a gente fez, a partir desse ano, uma parte de acolhimento. Então, o serviço social explica como que faz para ser inserido na Amas, ou na escola, ou no núcleo terapêutico, ou até se precisa de um outro recurso, a gente costuma orientar, porque é importante também isso. Porque eu acho que a missão, né, da Amas também é essa. Além de tratar, diagnosticar, é também multiplicar o conhecimento que ela tem nesses longos anos. Que é para difundir o conhecimento, isso. né? Porque aí você também vai entender que Isso. você pode ser um apoiador do projeto Amas, você tem que amar assim, o seu próximo. E o Amas já diz, ame também, né? Vamos amar aí as coisas boas, vamos apoiar o Amas. Quais são as maiores dificuldades que hoje uma família, atualmente, Certo. hoje a família do autista sente? Quais são as suas maiores dificuldades? Embora tenha hoje avançou tanto no diagnóstico precoce, como também na visualização que a família hoje, com tantas informações, consegue detectar, olha, meu bebê é diferente e tal, a gente tem um problema muito difícil, que é o tratamento. Ainda tem. A Amas não consegue dar conta, existem outras organizações em Sorocaba, mas ainda
bate muito nisso. Então, a gente fica muito preocupado, porque a gente vê, por exemplo, Mas tem mãe que fica desesperada. Sim, com certeza, porque é algo que tem que correr também. Porque não existe a cura do autismo, mas, como eu falo, tem 16 sintomas, ela pode extinguir alguns. Então, já é algum avanço nisso, Sim, entendeu? sim. Então, a preocupação desses pais é porque tremendo. eu, como mãe, eu vou me colocar no lugar das mães hoje, né? Que vão receber um diagnóstico. O que elas querem? Eu quero pôr na AMAS. Eu quero que meu filho seja atendido lá. Mas, infelizmente, nós não temos vaga. Nós não temos mais vagas. Por quê? Nós temos espaço, a área onde nós ficamos é 9.000 metros, mas nós não temos mais salas Para atendimentos. E Na outra nós não unidade. conseguimos recursos, verbas. As verbas, quando chegam até nós, não pode ser para construir. Nada para construir. A gente não pode ampliar. Então, a gente barra sempre nisso. Então, eu fico pensando, esse ano nós tivemos uma emenda de um vereador que foi para diagnósticos. Ela veio através da Secretaria Municipal. Da saúde. Então, eram 900 diagnósticos que nós tínhamos que dar. Na verdade, foram encaminhadas 900 suspeitas de Isso. hipóteses de autismo. Nem todos Foram laudados. Mas Como? desses laudados, acho que uns 150 saíram com laudo. Para onde vão? Como que vão ser atendidos? A AMAS não tem vaga. A ANDI, que é uma outra instituição, não tem vaga. Que desespero para essas mães. Então, não adianta receber o diagnóstico. Tem que se criar espaço para se atender esses autistas. A AMAS tem espaço. Por que não se investe em fazer mais salas lá? Ampliar o atendimento lá? Hoje nós não comportamos mais tanto a educação, que fica na Rua Nova Odessa, como a saúde, que fica no Vanelville. Nossa, que desesperador para a família, porque a família vai ter um filho diagnosticado como autista, vai ter uma associação de excelência como a AMAS, mas não vai poder colocar porque não tem espaço, não tem... Hoje nós estamos atendendo 130 autistas. Mas daí, numa reunião que eu tive lá do conselho, na rede estadual, tem 720 autistas nas escolas do estado. No do município, 1.639. E 546 em investigação. Ou seja, 2.000. Agora, se a gente vê as outras organizações que atendem, a gente está falando de quase 5.000 em Sorocaba. Menino, o número é grande. Sim. E aí a gente fala até de uma cidade pequena, né? Sim. Pequena. Então, a gente fica preocupado, Um mundo muito porque particular, né? essas informações foi através também do censo, que eu falei do cadastro, né? Do Sim. CIPTEA e dessas informações, mas aí a gente fica preocupado porque ainda vai ter 500 em investigação ainda. Da laudar. Então, tem umas coisas que, como a Regina falou, são níveis diferentes. Então, o trabalho tem que ser tanto para o leve, para o moderado e para o severo. Nível 1, nível 2, uns falam suporte 1, suporte 2, suporte 3. Independente, eles precisam todos serem atendidos. Regina, como que a sociedade ela pode ser mais inclusiva e apoiadora para o projeto de vocês? O que a sociedade... O que você espera da sociedade para que ela possa ser mais inclusiva e apoiadora? Eu acho que deveria que ter mais atendimentos, né? Mais disponibilidade. E uma coisa que a gente percebe, que, lógico, houve um avanço também da questão dos atendimentos, que antes era difícil ter médicos especialistas, era difícil. Hoje está mais amplo, graças a Deus. Então, a gente já tem um leque maior de equipe técnica, de terapeutas, de médicos, psiquiatras. Mas, assim, a inclusão ainda é um sonho. Não existe uma inclusão ainda idealizada, perfeita. Tem ainda muitos. Eu acho assim que as escolas precisam se falar mais, porque, como eu falei, tem quase 3.000 aí na rede, tanto municipal e estadual, ela precisa mesmo. Eu acho que falta um pouco de da preparo, conscientização, aí não só de preparo do profissional, mas eu acho também daquela coisa de dizer para o aluno, olha, você vai ter um amiguinho diferente, você vai ter... Que, na verdade, hoje, pós-pandemia, para mim, todo mundo
não é igual, ninguém ficou igual pós-pandemia. Então, acho que faltaria essas coisas, essa conscientização, porque não adianta só falar em inclusão, impor as leis e não ter algo efetivo, algo que você trabalhe na De escola. conscientização, Sim, através até de cartilhas, né? isso. Informações. Informações, né? Daí Então, falar o bullying. Mas é por isso que começa aí, porque às vezes a pessoa brinca sem saber o que ele tem. E aí que é aquele momento de dizer, ele tem isso, aquilo, ele tem essas questões, como você tem a sua peculiaridade de alguma forma, a criança, o aluno tal, o outro também tem. Então, acho que falta muito essa informação. em geral, o tratamento dos autistas é com remédio? Não, tem vários. Tem vários com medicação. Hoje tem a metodologia ABA, porque tem a psicologia psicanalítica e a comportamental. O ABA, há muitos anos atrás, inclusive, ele não era, o TIT, o ABA e o PEX, que é a comunicação alternativa, eles eram antigamente ferramentas de trabalho. Hoje não. Hoje ele é um método porque deu certo. Então, hoje, essas ferramentas são eficazes. E o ABA ele veio mesmo para colaborar, né, nesse sentido. Tanto que antes era o psicólogo, um terapeuta. Hoje já tem o ABA para professores, o ABA para os pais. Então, existem hoje essas informações. Só que é um custo alto. Hoje, por exemplo, eu sou mãe, quero fazer um curso do ABA para praticar na minha casa, né, Regina? E aí, o que acontece? É um custo de 3, 4 mil. Eu sou professora, eu quero aplicar na minha sala, porque se acontecer algum comportamento, como que eu vou fazer, né, numa sala com 35 alunos e, de repente, eu estou sozinha? É caro o custo disso. Isso que é o problema. Deveria ser mais viável, Acessível, né? acessível, isso mesmo. E o ideal para o autista é 24 horas de aba. É levantar com a aba e o aba ir para a Você tá escola. brincando. O aba é tudo na vida do autista, né? A AMAS não dá conta também. Isso. Porque um profissional aba custa muito caro. Muito É caro caríssimo. também. O aplicador aba, né? Porque ele vai fazer um curso caro, né? Porque ele vai ter que fazer numa universidade renomada também um curso para aplicar. E é muito individual. Isso. Cada autista é um. Então, para a entidade também é muito caro, né? Então, Nossa. mas o ideal é o aba 24 horas. Porque é o comportamental. O que tem que trabalhar com o autista? O comportamento. Como é que vocês separam assim, os autistas por classe? É feito um plano pedagógico individualizado. E de Quando eles acordo- chegam para nós, isso. É. Mesmo que sejam nas salas, no máximo 5 ou 6 alunos por sala, ele tem o plano pedagógico individualizado. A gente tem um plano pedagógico singular, onde que vão fazer todas as atividades, todos, mas cada um vai fazer de um modo diferente. Nossa. O que é verbal, o que é escrito, o que vê com simbologias, entendeu? Que são o PEX, a comunicação alternativa. Um professor para tudo isso? É. E por isso que a gente tem no máximo 6 autistas. Porque é muito E um específico, auxiliar. né? Isso. E daí tem uma equipe, né, que compõe professora de artes, de educação física, a que faz a parte de triagem, essa análise de qual é a classificação dele, de cognição, para ele entrar na sala correta. Logicamente que a gente também tem que ver a faixa etária, mas ela também tem que visualizar se ele compete junto com os demais da sala, para não destoar. Então, tudo isso é avaliado antes até dele entrar. A alimentação, há uma alimentação especial para o autista ou vocês dão alimentação Não, normal? tem, mas hoje em dia, né, existem tem, as restrições. Existe agora, alguns autistas que eles têm restrições, principalmente ao leite, lactose, ao você tá glúten. brincando? Sim. O meu não toma leite. Nada. Nunca tomou. Aliás, ele parou de mamar e já Sério? teve que ir para papinha, porque ele teve alergia a leite. Então, isso. alguns têm alergia a leite, A intolerância. a intolerância ao glúten. E aí a gente faz também de acordo com a necessidade. Tem alguns que têm o problema de não conseguir engolir direito, então é como fala, continua com 20 e poucos anos com papinha.
Você tá entendeu? brincando. Tem os outros que a gente já consegue comer outra coisa, porque eles têm muito seletividade também. Então, a gente tem que trabalhar um todo. Hoje a gente tem a parte da nutricionista, que vê essa parte de auxiliar, ver. E assim, a gente sempre informa os pais que eles precisam tentar. Porque quando fica seletivo, para tirar a Você tá brincando. seletividade, a gente tem casos aí que come só um determinado coisa. Entendeu? Então, Me perdoe a ignorância, né? Porque nisso eu sou ignorante, né? Eu não tenho esse conhecimento. Você falou que o seu filho tem 36 6 anos. anos e que ele não fala. Não, nunca falou. Como que uma mãe autista sabe as necessidades de um filho que não fala? Você lê, você acaba fazendo uma leitura, você começa a ler os olhos dele, você sabe as reações. E acerta? né? Quando ele tem dor, né? Na maioria das vezes, ele tenta se comunicar agredindo, quando é uma coisa que incomoda muito. Por exemplo, se ele tiver uma dor insuportável, eu já sei, ele começa a bater nele, ele se autoagride, então eu sei. Agora, aonde a dor, é difícil saber. É difícil saber. Então, a comunicação é complicada. Por isso que o ABA, ele é muito importante nesse sentido. Olha, vocês são heroínas. E eu acredito que aqui que vocês são mulheres muito especiais. Todas as mães de autista, tiram o chapéu. Vocês são mulheres especiais, porque vocês recebem anjos para cuidar. O amor de vocês e o desvelo é um negócio impressionante. É a mãe, é a personificação da mãe de verdade. Você concorda comigo? Porque é um desvelo, um cuidado, um carinho. É um negócio que não dá para... É surreal. Então, assim, olha, parabéns. É um orgulho estar diante de mulheres como vocês, principalmente por esse trabalho, porque não é fácil ainda lutar com todo um sistema que Sim. não apoia em quase tudo, né? Eu digo que não apoia em quase tudo, porque está faltando um tudo para poder apoiar, tá? Só mais um pouquinho para apoiar, né, pessoal? Então, vamos aí olhar para essa entidade com amor e carinho. Vamos, como disse, né, a Regina, trabalhar para que mais salas sejam criadas, porque nós não queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, mais evolutiva. Então, para isso nós precisamos criar caminhos. E como? Começando, né, por uma entidade como AMAS, abrindo assim, mais oportunidades para outras mães terem o direito de terem seus filhos acolhidos por uma grande entidade e serem cuidados como devem. É para isso que a gente paga os nossos impostos, não é? Pois então, vamos lá, vamos apoiar. E pessoal de casa também apoiando, ligando essa semana para AMAS. Vamos fazer o Sócio contribuinte. Sócio contribuinte, o sócio contribuinte do bem. AMAS. É para você amar. Ame, AMAS. Entendeu? Vamos contribuir. Mas me diga uma coisa, quais são, como eu posso dizer assim, os maiores objetivos a curto prazo do AMAS? Bom, quando nós começamos nosso projeto lá no Vanel, nós temos uma planta, né? Essa planta foi as 4 salas primeiro, depois as outras 4 salas, né, Giane? Foram por etapas. O refeitório, uma quadra poliesportiva, que nós temos que agradecer à instituição Taust, que fez a quadra em parceria. A construção da cozinha, do bazar, é uma empresa que nos ajuda muito. Apoia muito. Se todas, Taust, né? O Taust. Se todos, social. não, o Taust não é a única, nós temos outras, né? Então a gente conta com os outros. E o nosso sonho agora seria a residência. Nós temos já na planta a construção da de duas residência, casas, que seria a casa azul e a casa amarela, a azul e rosa, para os autistas que já não têm mais os pais. Nós já temos alguns lá que já não tem ou a mãe, ou já não tem o pai, ou não tem os ou pais, não tem nenhum dos Você dois. tá brincando? Sim. Temos autistas que estão em Residência. abrigo. E não, abrigo não é o lugar ideal para o autista, porque essa residência tem que ser uma extensão da AMAS.
Vai ser a casa dele, dentro da AMAS. Os pais não vão estar mais lá, mas eles vão para a casa deles ali na residência e no outro dia eles vão levantar e vão para o atendimento terapêutico na AMAS. Isso daí é padrão europeu. Então, esse é o nosso algo sonho. bem... Que lindo! E esse sonho é um sonho meu, porque Parabéns. eu e meu esposo, nós já temos uma certa idade. Nós não somos eternos. Ninguém é eterno, né? Inclusive, hoje meu esposo está no hospital. Oh, sinto muito. E eu estou aqui firme falando em nome dele. Então, o sonho dele vai se realizar. Se Deus quiser. Porque o sonho dele é a residência. E nenhum pai de autista vai fechar o olho sossegado se não tiver onde seu filho ficar. Até Muitos porque casos. quem é que vai cuidar mais do que a Ninguém. mãe? Ninguém. Não. Porque Ninguém. a família, a princípio, é a primeira que se afasta. É a primeira. É a primeira que tem preconceito, né? Preconceito. Depois vão aceitando, né? Porque a aceitação é difícil. Como que você lida com esse estigma, né, social que ainda hoje existe contra o autista? Você lida? Eu sofri muito, mas eu aprendi a lidar. Eu aprendi a lidar porque eu divulgo. Então, eu falo. Eu acho que eu não canso. Né? Para muitas pessoas pode falar, nossa, a Regina só fala de autismo. A Regina só fala de autismo. Porque eu tenho, a minha bandeira é o autismo. A sua missão. É a minha missão. Então, eu luto por isso. Então, eu consigo lidar com isso. E graças a Deus, de você só falar nisso, quantas pessoas desinformadas não se informaram através da Regina, que só fala nisso. É missão. Mas eu tenho outro lado meu. Qual? Eu sou professora aposentada, trabalhei por 32 anos, 15 anos em sala de aula, eu sou professora de história, sou pedagoga, fui coordenadora, fui ATP de Educação Especial na diretoria de ensino e trabalhei todos esses anos cuidando do meu filho. Hoje existe uma lei que os pais têm carga reduzida, né, de trabalho. Isso. 2 horas a menos. 2 horas a menos. Na minha época não tinha. Quem tem uma jornada Quer de dizer, 8, você que tem desbravou 6, o caminho, colaborou para muita gente, você Mas não carregou teve essa- meus sacos nas E costas. fui exatamente para trabalhar na educação especial para ajudar muitas crianças autistas que estavam na rede estadual, sem atendimento, jogadas. Ô, Regina, veja como Deus trabalha, né? Deus te fez uma mulher especial, quer dizer, as duas especiais, te deu uma grande missão, que é cuidar do seu filho, mas por trás dessa missão de cuidar do seu filho, na verdade, ele te preparou para você cuidar dos filhos dos outros. Porque você, com essa super capacidade de amar essa criança incrível que Deus te deu, esse ser tão especial, ele te preparou para você criar algo grandioso que abrir portas e caminhos para centenas e milhares de pessoas que virão depois de você. Porque um dia você vai passar e esse teu projeto vai continuar. Então, vocês duas, hoje, fazem um trabalho de excelência incrível, que quantas mães não estariam perdidas, entendeu? Desesperadas, se não fossem vocês dando esse suporte abençoado para os filhos delas. E quantas mães também não estão desesperadas, Sim. porque não tem vaga para cuidar de seus filhos. Quantas aí estão orando em casa, pedindo a Deus a oportunidade de ter uma vaga, porque só vai ter uma vaga se alguém morrer. Sim. Exatamente. Também. Só se alguém morrer, porque se não morrer, vai ser eterno. Lá, quem está lá já está. Né? Isso. Então, assim, por isso que nós temos que chamar a atenção do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para olhar com carinho para esse projeto, porque a sociedade clama pela necessidade de mais lugares, mais vagas para autistas. Porque, meu Deus, antigamente, o que você disse, nós não ouvíamos falar disso. Agora, parece que a gente olha para um lado e tem uma pessoa autista. Então, eu não sei se é uma questão de alimentação. Você disse, Jane, que
hoje é feito mais diagnósticos do que Sim. antigamente. Sim, Então tem essa também. questão também. Mais preciso, Mais né? preciso. Antigamente não tinha. É que tem uma questão também com a mudança do transtorno, né? Ela também é que se você tem um sintoma, você está no espectro. Então, às vezes são casos que não tem muita confusão aí. Porque se a gente pensar, depois de 2 anos de pandemia, muitos não gostam mais de socializar como antes. Então, é autista? Você Se tá a gente brincando? pensar. Não, se a gente pensar, é bem isso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje existem outros transtornos que é parecido, mas não é autismo. Então, tem que ser muito bem elaborado. Então, quando às vezes a pessoa está enlaudada e acha que é autista, não é bem isso. Ela tem que ter todos os sintomas, ela tem que estar dentro mesmo. Uma coisa que aconteceu no diagnóstico do Igor, né? Que foi dado isso há 33 anos atrás. O médico falou, olha, seu filho é autista, existem 14 características, existe até um folhetinho, a gente divulgou muito esse folhetinho dos sintomas, que são essas 14 características. Isso. Se ele tiver das 14, 7, ele é autista. Naquela época, 1900 e... Bolinha. Hoje não. Hoje se tem uma característica, já se dá um diagnóstico de autista. Então, mas com muito respeito, vocês que são da AMAS, não é exagerado, não? Sim. Sim, eu acho. Porque aí também Porque aí até eu sou autista. Aí deu essa leva de autista. Eu entendo. Porque você conheceu lá, você viu o que eu falei que nós temos. Por isso que aí é meio triste, porque aqueles que realmente são autistas, que não têm fala, não podem se expor, eles acabam sendo banalizados. E aí, hoje em dia, é muito preocupante, porque... Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que estão se aproveitando, porque quando ele se transformou para deficiência, ele tem direitos. Eu tenho vaga, eu tenho isenção, eu posso ter isso, aquilo. Então, tem aquelas pessoas, infelizmente, é verdade, se aproveitando, oportunistas, né? E aí é triste, porque quando a gente trabalha diretamente com eles e vê a realidade e a verdade, eu fico um pouco chateada, eu fico até às vezes meio revoltada, porque a gente trabalhando 32 anos, a gente vê claramente. E aí quem manipula um laudo, até a gente tem, né, nesse do diagnóstico, a gente sempre está conversando com os médicos, que até alguns médicos, a mãe quer o diagnóstico, porque aí tem a coisa da deficiência e não da doença. Você está brincando. Então, infelizmente, é isso. Além de ser preocupante, é revoltante. Sim. Porque você está tirando o direito do outro por uma questão oportunista. Sim. Sim. Infelizmente. E o médico, digamos assim, a AMA não tem como lutar contra isso? Não, é uma coisa que vai além, né? A nível federal, é muito mais acima. Mas aí, o que aconteceu? Porque teve esse código que quando mudou o transtorno do espectro, também para nível 1, 2 e 3, e daí ele está em qualquer sintoma, eu posso manipular, eu posso falar também que eu sou autista se eu quiser. Se eu posso ser artista até, inclusive. Sim. Então, eu posso. Mas já está em estudo, porque aí já vem até dos Estados Unidos, porque também é o top no sentido da parte científica, que eles procuram a cura. Tem brasileiros, inclusive, lá na parte de genética, para verificação, e eles colocam nas entrevistas deles que eles estão revendo isso, porque, infelizmente, banalizou. E aí, nos Estados Unidos, é totalmente diferente. Eles querem a cura, por quê? Porque lá o governo é 100%. Ele é uma pessoa que ele vai ter o cuidado até o fim da vida dele. E aqui não, aqui a gente já não tem nem no começo, né? É diferente, mas lá, como que se diz, é um peso para o governo. Entendeu? Então, por isso que eles brigam muito com isso. Então, já tem muitas coisas que vai haver uma mudança, se Deus quiser, nisso.
E aí vai ter aquela questão. Porque pena. aí, inclusive, por exemplo, o TDAH, né, que tem Sim. a déficit de atenção, a hiperatividade, ele ainda não é uma deficiência. Então, tem pais que acabam falando, ai, mas põe TEA, porque ele tem direito como deficiente, mas ele é hiperativo. É uma coisa, sabe? Então, a gente percebe, Eu também preciso, tá? infelizmente. Que eu sou hiperativa. Justamente, Desde eu também, criança. e por isso você está viva, vivendo, Sim. eu também. Então, por que a gente vai fazer? Vou pôr um crachá dizendo que eu sou hiperativa, para quê? Para me vitimizar, para que a sociedade tenha dó, Sorte para eu nossa. conseguir alguma coisa. Sorte Então, eu nossa. acho que essa que é a questão que eu falo, eu não tenho É muito vergonha. ética, no né? meu, Ética. Isso, bem Ética. colocado. É muito Então, ética. infelizmente, é isso. E aí a gente fala, aqueles que prejudica. não têm voz, é muito triste. Então, quando a Regina fala enquanto mãe, eu falo enquanto profissional, porque Deus me colocou Sim. nesse local que eu não era. Eu sempre fui da área administrativa, Vocês são bancária. parceiras. E aí, o que acontece? Eu trabalho há 32 anos com deficiência. Então, veio como um amor à causa, a vontade de transformar algo. Então, quando você vê a melhoria de um ou de outro, nossa, isso daí não tem o que pague. O profissional que ama o que ele faz, se ele vê uma evolução, gente, é a melhor coisa que você tem na vida. uma grande realização. É o melhor presente. É o melhor presente. Não tem dinheiro que paga, não tem nada que pague isso. Você falou que os Estados Unidos está estudando em busca da cura. Isso sempre foi falado. E tem um centro na Califórnia que é sobre a cura do autismo. Eles fazem, já vê se é genético, hereditário, já tem muitos estudos. E o Eles nosso querem. cientista brasileiro é o Alisson Muotri. É um Nossa, cientista daqui, do Brasil. geneticista brasileiro. Que Ele bacana. que coordena ele esse coordena. centro lá, essas pesquisas. Tomara a Deus que eles arranjem né, Sim. a cura. Por quê? Vai ajudar muitas mães, Sim, com certeza. né? Talvez isso seja uma questão genética, talvez... Tem tudo um pouco. Até, tudo um pouco, né? É. Mas tem essa questão de oportunismo, porque tem pessoas que efetivamente, né, falta a questão de ética, inclusive tirando o lugar do outro, Sim, né? sim. Né? Pro seu benefício próprio, né? E igual você falou da hiperatividade. Isso também é uma questão muito relativa, porque Sim. graças a Deus a hiperatividade nunca me incomodou. Aliás, Justamente. como alguns amigos pediam, ai, fica mais calma, mais tranquila. Eu sei E disso. eu Eu sei bem tentava disso. ser mais calma. Ó, eu vou te dar um Meu exemplo. marido que o diga. Uma vez o meu Acho que namorado... todo mundo tem um pouquinho. mas escuta essa. O meu É. namorado disse assim, ai, Laura, você tem que ser mais calma, mais tranquila. Assim, não sei o quê." Menos Mas, estressada. aí eu comecei a fazer isso para agradá-lo. Quando foi no terceiro, ele disse: pelo amor de Deus, sai dessa chata dela, sai que esse corpo não te pertence. Laude, pelo amor de Deus, volta a ser o que era. Então, assim, porque você deixa de ser você, você perde a sua essência. Né? É isso mesmo. E antigamente, a gente era hiperativa e não havia problema nenhum. Sim, justamente, não precisa ser laudado, né? E outras coisas, atenção, déficit de atenção. Gente, isso é comum a vida inteira. E aí esquecem das personalidades, né? O ser humano tem uma personalidade. O que é mais tranquilo, o que é mais ativo, aquele que é mais pausado. Todo mundo tem uma personalidade. E aí a gente vai ter que elencar, agora tem que taxar que ele tem alguma coisa. Sim, o quietinho. Eu sempre, viu, Láudia, eu sempre brinco de uma coisa que é tão engraçada, que me veio na mente, porque agora há pouco tempo voltou, né, as músicas do Raça Negra, nos Sim. anos 80, e tinha aquela música, né, cheia de mania. Sim. Então, e daí eu fiquei pensando, puxa vida, cheia de mania. Daí fui ver no dicionário o que era mania. Então, a mania, falava assim, mania é um comportamento. Repetitivo. Repetitivo, que Repetitivo. você fala mania de sentar no mesmo lugar, mania de dormir do lado direito. Isso daí era tão normal. Agora você não fala mais que é mania, que é autismo. Sim. Então é uma coisa muito assim, eu acho que infelizmente Banalizou. Isso, Banalizou. É. Né? E aí o que a gente fala da seriedade também. Por isso que a gente gosta muito, né, Regina? Que quando as pessoas que querem visitar a instituição, a gente pode ficar falando horas e horas, mas se você for lá, você sentiu isso, Sim, né? Você sim. vai lá, você vê realmente que é um trabalho sério, que são pessoas que precisam, são pessoas que necessitam desse tratamento. Então,
Isso que é o importante. A gente fala, E vai qual conhecer. foi a sua sensação quando você viu? Você já conhecia o autista? Não. Qual foi assim? O que você sentiu? Então, eu fui convidada pela Maria Eugênia, né? Potter. Que a gente foi fazer um trabalho juntos, vamos passar lá, né? Aí eu cheguei, eu me senti assim no outro mundo, porque eu falei, nossa, aqui em Sorocaba, uma escola de um nível desse. Tudo muito limpinho, tudo muito organizado, tudo muito bem estruturado, tudo bem, muito bem formado. Aí eu vi cada um assim na sua. Como eu posso dizer assim, no seu momento, eu tô falando dos Sim, autistas, das né? atividades. E ficaram olhando assim para nós, todos com. Eu até falei, mas será que é autista mesmo? Com sociabilidade, porque. Sim, alguns sociáveis. Eu até achei- Isso. porque assim, o trabalho de vocês Isso, pra incluírem assumir. na sociedade, obviamente, Sim, né? sim. Eles Ter se esse sentirem- ganho. Nossa, mas aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, Maria Eugênia, que trabalho maravilhoso. Eu não sabia que existia isso aqui em Sorocaba. Agora eu entendi porque amas, porque é para amar mesmo. Amar no sentido de doar amor, de receber amor. Mas olha que trabalho incrível. Tanto que na hora eu até te convidei para fazer o podcast. Vamos fazer o podcast Sim. para informar outras pessoas desse trabalho incrível que vocês fazem. Eu me senti ali numa empresa. Estou falando de empresa, né? Sim. Numa empresa a nível internacional, porque tudo muito concatenado, assim, muito inclusivo, muito. É um reloginho. Os profissionais explicaram as Explicaram, atividades. todos tudo. eles preparados, todos eles, assim, acolhedores, entendeu? Você vê que o tratamento, a recepção que eles são treinados para poder atender os pais, embora Sim. não fosse mãe de autista, mas eles atendiam de uma forma que, nossa, eu me senti até incluída, também acolhida. Eu falei, eita, entendeu? Só foi ruim porque eu estava pensando lá no almoço, tinha ido na hora perto do almoço, estava com Isso. fome. Olhei para a cozinha, estava assim, falei, vai vir o almoço aí. Só senti falta disso. Jeane! Senti falta. Olha só. Nossa, e a Olha. comidinha lá é muito boa, viu? Não vai Muito faltar boa. oportunidade Isso. para experimentar. Agora você vai conhecer o Vanel. É, a o unidade. Vanel. Vai Vamos. conhecer a unidade 2. Vou. Aí lá eu vou falar que você pode ficar para almoço. Vou ficar bom? Não, vou na hora do almoço. Não, mas eu vou, mas assim, eu quero, de verdade, eu vou procurar alguns amigos, né, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, né? Porque, sabe, não adianta. Se a gente não buscar apoio, eu sei que vocês buscaram, mas às vezes eu conheço alguém diferente, Sim, com né? certeza. É muito importante. E a gente juntar forças, porque é um trabalho muito digno, muito honroso, muito necessário, né? Enquanto os Estados Unidos não arranjar cura, vamos curar os que estão por aí, né? Curar no sentido de apoiar, de abraçar, né? Esses novos que podem estar chegando, né? E ver a questão, como você mesmo falou, de abrir mais salas, de criar esses dormitórios, porque aí tu vai ficar mais tranquila. Vou morrer em paz. Tu vai morrer em paz. Assim, tranquila. Entendeu? Faz azul, faz a rosa, faz a amarela, faz aquele colorido, né? Então, trabalhar por isso, porque eu acho que o AMAS merece isso, a sociedade sorocabana merece isso, e para vocês também serem exemplo, porque já são exemplo, para outras cidades do Brasil. E eu acho que a pessoa que mais merece aí é o autista. Porque ele veio nesse corpo. Ele não pediu para vir assim. Ele veio nesse corpo. Às vezes eu olho meu filho e fico pensando o que ele pensa, o que ele sente. Ele sorri. Ele é muito risonho, ele é muito alegre. O Igor, ele chama Igor. Igor César. Igor significa famoso filho. Então, Que lindo. eu recebi esse famoso filho. Então, ele é feliz no mundo dele. Então, quem mais merece respeito, dignidade e direitos. Direito. Porque não adianta estar na lei lá. Está na lei, Sim. é lindo, maravilhoso. Na prática. E a prática. E a prática. Eles têm direito. Então, ninguém pode roubar esse direito que ele tem. Porque ele é o autista, aquele autista que realmente precisa. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser atendido com dignidade. Né? Isso é maravilhoso você dizer isso. Ele tem direito, ele e todos os autistas de verdade,
eles têm direito à dignidade, a ter uma vida digna. Digna. O autista, ele pode ter um hobby para distrair? Tem alguns que conseguem, até o Ó, Thiago lá, é, que fez. O Igor não. Eu digo que o Igor, ele gosta de pintura. E música também. Música. Né? Música. Ele fez Música muitas pra isso. telas, né? Com a arte terapeuta que trabalhava lá. Puxa, deve ter participado do E- concurso. Que, infelizmente, nós tivemos que dispensar por falta de Verba. recursos, É. né? Você tá brincando. Nós dispensamos. Porque eu acho que a arte-terapia, Eles amam. E e ele lá pin- não tem arte-terapia. Agora nós não. estamos sem, Nossa. porque nós tivemos que dispensar porque o convênio não pagava. É. Sem contar que fora esses 6 meses, esse ano nós ficamos descobertos 2 meses até renovar o convênio da saúde Fica uma estadual. bola de neve. Já tem também 2 meses que eles devem esse ano. Ainda não pagaram a gente. Eu não sei se vão pagar. É. E então, só para contar, ela fez as telas e os pais compravam as telas. E eu comprei algumas telas e penduro. O quarto dele é com as telas dele. Ele tem um sofá que ele senta só naquele sofá. Em frente ao sofá tem uma tela aqui, tem outra tela aqui, tem uma tela que fica aqui. O que ele fez? Esses dias ele pegou a tela, ele pinta só assim. Só assim. Ele pegou a tela e ele passava o dedinho em todos os lugares que ele pintou da tela. Me cortou o coração. Porque ele ama fazer isso. E ele não está fazendo. O que ele estava querendo dizer para mim? Mãe, eu quero pintar de novo. Eu quero fazer mais tela. E ele está sem fazer. Por quê? Nós não temos recurso para manter a arte terapeuta. Que além da arte terapeuta, tem o custo do material. Também, Material da é caro, tela, né? das tintas, tudo isso também. Que a gente também, além de, né, não é só o profissional, também tem o custo para Do isso. material. A gente material. até chegou a vender algumas telas, Vendemos. né? Na Nossa, caminhada do ano passado, nós montamos, vendemos as telas. Foi muito bastante. bonito. é, Né? Bastante telas. É. E tem aqueles que gostam da música. Né? Então, isso. eles têm, sim, os hobbies, o gosto. Porque assim, não, eu falo isso porque a arte-terapia, que seja pintura, um crochê, é para algumas pessoas, assim, a própria música, Sim. acalma, né? Acalma. Então você fica Sim. imaginando esses seres que são muito inteligentes, com certeza eles têm uma sensibilidade maior, apenas assim, é o que você disse, eles vivem no mundo deles, criaram o mundo particular deles, mas eles podem talvez viajar, transpor assim para outros mundos através de uma música, através, como você mesmo disse, da pintura, esse nível de expressão interna que eles põem através de uma tela, de uma pintura, de uma música, acho que pode dar totalmente um sentido para a vida deles, não pode não? Ah, sim, com certeza. Você como mãe, Com certeza. Eu acho que é muito, assim, gratificante, tanto para a mãe como para eles. Que eles vão se sentir em algum espaço. Eles vão se sentir útil em alguma coisa também que eles estão fazendo. Porque se tem uma coisa que eles gostam é de realizar tarefas. você tá Eles brincando? gostam de realizar. Tudo é muito direcionado, né, Giane? Sim. Então, existe até um trabalho que eu acho muito bonitinho na educação. O professor manda eles darem recadinho na secretaria. Sim. Ah, é? Vão entregar o recadinho. Aí eles se sentem úteis. Sim. sentem úteis. Nossa. Né? O meu pendura a roupa no varal. Você pede para ele pendurar? Do jeito dele, mas ele está realizando. Quando Eles tem alguma adoram. atividade, a gente pede para ajudar, por exemplo, a pegar uma cadeira, um banco, que vai ter uma atividade, uma festa. Para eles sempre estar se sentindo úteis. Isso. Você sabe que a maior parte dos idosos, eles acabam morrendo cedo e se entregando muito fácil, porque quando se aposentam, eles perdem a funcionalidade. Não, como eu posso assim? A razão? Não. Não se sentem mais úteis. Sim. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí, essa falta Aí de vai utilidade. acomodando. E com isso vão ficando doentes. Doentes, né? Não se sentem inclusivos, porque não se sentem mais necessários. Isso. Não é verdade? E É. você tá incluindo, vem aqui, coloca a roupa no varal. Aí põe tudo assim, né? Não, tá tudo bonito, tá tudo certinho. Faz comida? Não. Não? Só quando tem a culinária e a na Amas. É. Porque aí eles fazem as oficinas de culinária. Sim. Eles fazem Sim. oficinas?
Faço. Você tá Na brincando? época de Páscoa, foi muito Que legal. Eles fizeram chique! os ovinhos. E a Sério? gente vai determinando cada um, as etapas. Quem consegue fazer, colocar no micro-ondas. Então, cada um a gente vai vendo a habilidade. E eles Quem pode gostam? embalar, Gostam. sim. E os que gostam de embalar, meu Deus. Fazer embalagem, então, para eles, de colocar algo que eles fizeram. É a realização. Sim, sim. Aí, pessoal, tá vendo? Olha que coisa incrível. Por isso que eu digo, ame o Amas, apoie o Amas, venha trazer o seu apoio como pessoa da sociedade para um projeto incrível, maravilhoso, essencial. Se você não tem filho, apoie o filho dos outros. Ame o Amas, venha ser inclusive um apoiador. E aí a gente vai mudar a história do Amas e vamos melhorar a sociedade de Sorocaba, que é uma cidade maravilhosa. Não é Rio de Janeiro? Eu estou aqui com um amigo meu que veio especialmente do Rio de Janeiro para assistir o nosso podcast com o Grupo Amas, essas duas mulheres incríveis. A nossa Regina, fundadora do Amas, mãe de autista. A Jeane, que não tem filho autista, mas é mãe de coração deste projeto, porque ama o Amas do mesmo jeito, né? Então, esse meu amigo que veio da cidade maravilhosa, né, especialmente para ver, que é o Araquém dos Santos, um grande poeta, né? Então, vou pedir perdão a ele para dizer que Sorocaba também é uma cidade maravilhosa, não é mesmo, meu amigo, né? Ó, seja muito bem-vindo, hein? Sou sua fã aí, hein? Grande poeta do Brasil, Araquém dos Santos. Minhas amigas, o que vocês gostariam de deixar para os nossos telespectadores? Peçam ajuda. Olha, o podcast é de vocês. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo espaço. Eu acho que foi muito bacana. Você está informando, você está se comunicando. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para o autista. Bom, a Amas precisa de ajuda. O que mais a Amas precisa é de ajuda. Então, a gente conta. Realmente, você falou uma coisa, que a sociedade sorocabana ela é muito colaboradora, ela tem um coração muito bom. Nós temos nossos contribuintes de anos lá. E a gente espera que, com isso, as pessoas sejam mais conscientes de que a causa do autismo ela é de todos. Hoje eu posso ter um irmão, eu posso ter um filho, eu posso ter um parente, porque o autismo ele veio e a gente tem que abraçar para que essas crianças evoluam, porque eles têm capacidade, sim, de crescer. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a oportunidade, né? E o que eu posso incluir nisso é que é importante, por mais que eu falo palavras que a gente fala, a gente convida para conhecer. A gente tem um espaço para as pessoas irem lá conhecer a seriedade do nosso trabalho, tanto na unidade escolar como no núcleo terapêutico. Nós atendemos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Então, todo mundo que quer, é só agendar. 15 no 32224646, porque às vezes, quando é um grupo maior, você percebeu, né, que muda um pouco a rotina deles. Então, a gente só prepara isso. Mas toda pessoa que é doador e quer ir conhecer, as portas estão abertas. Então, Também, se não for doador no início, pode conhecer, será muito bem recebido. Sim. Né? Vá conhecer, não pense que só vai doador, Não, né? não. Pode ir qualquer um. Entendeu? Desperteza, procura colocar na hora do almoço. Parece que é gostosa a comida. Isso, agora a próxima você já vai ser convidada, já que ficou com vontade do almoço. Opa. E eu digo assim, com todo o coração, o podcast Laude Campos estará sempre aberto para vocês, quando vocês precisarem, para a gente sempre estar informando algo novo que esteja acontecendo, um evento que a gente precise Perfeito. divulgar. Aqui sempre as portas estarão abertas para vocês. Eu honro a Deus pela vida das duas, mulheres de fibra. Olha, parabéns, me sinto orgulhosa de ter, assim, duas amigas tão especiais. Que Deus proteja a vida de vocês. Dentro do que eu puder, vou tentar me esforçar para colaborar de alguma forma, né? E eu quero agradecer imensamente vocês terem vindo aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, também. Laura. Pessoal de casa,
Foi uma honra tratarmos desse assunto tão especial. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco. Divulguem este vídeo para que outras pessoas entendam a importância desse trabalho e possam ajudar, porque é o mínimo que nós podemos fazer pela causa do autismo. Tudo bem? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua semana e até breve, se Deus quiser. Opa!